ainda queremos desenvolver, entre aspas, o ChatGPT brasileiro? Sim. Mas numa pegada de não é só sentar e começar a programar. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para criar capacidades e formar pessoas. Você tocou agora nas ambições do Brasil em termos dessa corrida tecnológica da IA, que diz respeito ao quinto eixo, falando da soberania, falando da posição do país. Agora eu vou levar a conversa um pouquinho para o eixo da infraestrutura. Até interrompi no momento que você estava falando para você já não dar um spoiler, mas eu queria falar do supercomputador, porque dentro do eixo de tornar as capacidades de infraestrutura do Brasil uma das mais potentes do mundo, o PBIA traz que é uma ambição de ter um dos 5 maiores computadores do mundo. A gente está em 2026, esse plano foi lançado em 2024. Obviamente não dá para construir um computador desse do dia para a noite. Diogo é micreiro e eu sei e sabe o tempo que demora para montar uma máquina dessa em casa. Imagina uma próxima peça na Santa Efigênia. Imagina um supercomputador para ser um dos mais tops do mundo. Em termos de passo a passo, o que sai em 2026? A nossa expectativa é que em 2026 saia o computador. Ele esteja em funcionamento ainda esse ano. E aqui, Elton, é boa pergunta e é importante dizer, né? A coisa pública não é a coisa privada. A gente não pode amanhã sair, fazer um cheque e, por favor, entreguem aqui o computador para o Brasil. Não é assim que funciona, tem todo um processo. E por se tratar de um aporte de recursos, é 1,8 bilhão de real. E nessa infraestrutura? Nesse computador. Aí tem uma parte pequena, né, comparada ao todo, que é as questões de construção civil e tal, mas a gente precisa fazer. Começa sempre com os estudos, né, e isso quem capitaneou muito foi o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, que fica lá em Petrópolis. Exatamente, que é a unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, e é o braço computacional nesses temas computacionais que é a ponta da lança do MCTI na fronteira da investigação e da pesquisa. Então, eu tive lá agora, no final do ano passado, o diretor, o Dr. Fábio Borges, é um cara que está muito antenado para essas coisas e a primeira etapa, precisamos fazer um estudo de viabilidade. Segundo, qual é a máquina que nós vamos comprar? Qual é o fornecedor? Tudo isso tem uma demanda que precisa ser muito bem estudada e estruturada. A coisa, todo mundo tá... Como todo dia as coisas de IA são muito aceleradas, todo mundo quer o computador. Precisamos do computador, queremos o computador. E nós também queremos isso, né? O Ministério está fazendo isso, o nosso secretário executivo, ele fica diuturnamente cuidando dessas questões. Já tem os recursos que estão separados para isso, recursos FNDCT, mas nós precisamos comprar e colocar ele em funcionamento. Se a gente quiser, na verdade não é se, a gente já tem alguma infraestrutura interessante no Brasil, que, como o próprio Santos Dumont, agora entrou a semana passada o JACI, né, do INPE, né, que é o supercomputador para... previsão meteorológica. Meteorológica, questões climáticas. Então, a gente já tem alguns supercomputadores, mas precisamos entrar mais pesado. Precisamos, inclusive, ter um supercomputador que permita que a gente não trabalhe só com investigação. Se uma startup quiser utilizar hoje um supercomputador, o que ela faz? Ela entra aqui no site de uma Big Tech, coloca o número de um cartão de crédito, usa horas de GPU e fala... O Diogo deve fazer isso, inclusive, nas investigações dele. Pega algumas horas de CPU, de GPU, e a partir disso faça as suas investigações, treinamento, inferências, seja lá o que for. Então, nós queremos que esse computador esteja funcionando já esse ano. Já avançamos muito naquilo que precisava ser. Agora tem que ser feito um edital, tem que haver concorrência. Então é todo um processo que a gente tem que respeitar a burocracia do Estado, mas que está em pleno andamento. Vai ficar onde? Antes de você continuar. Vai ficar onde? Vai ser o Santos Dumont? O Santos Dumont vai ficar mais parrudo? Vai virar um Megazord da supercomputação? Essa resposta eu ainda não tenho para lhe dar, Elton. Eu espero que eu também estou curioso para saber. Geograficamente ainda não está decidido. Ainda não está decidido, existem algumas propostas, né? Candidatos a receber, é isso que você quer dizer? Sim, tem candidatos. Sem spoilers aqui, não posso contar. Tá bom. Mas existem definições muito da parte técnica, né? Então, a parte técnica vai definir muito isso. E está sendo estudado. Não é para demorar uma tomada de decisão com relação a isso. Mas assim, como nós sabemos, acabei de falar, uma startup usa uma Big Tech que está na Virgínia. Onde ele vai estar, importa pouco. Né? Importa que ele esteja em pleno funcionamento e com uma conectividade adequada. E aí eu tenho duas perguntas em relação a essa questão da infraestrutura, que também sempre
me fazem e eu tento responder e tento entender também. Primeiro, assim, hoje se fala muito de clusters de GPUs, então qual que é a função desse supercomputador? Então é uma combinação de CPU com GPU, então se você tiver mais detalhes técnicos sobre ele. E segundo, para que a gente está fazendo esse supercomputador? Ou seja, quem que vai usar? Você falou da startup, né? Mas assim, isso vai servir só para pesquisa científica? Vai servir, por exemplo, para serviços públicos? Ou até mesmo o setor privado, de repente, vai ter alguma forma de acesso? Qual que é a estratégia de uso dele? Vamos lá, de trás para frente. A estratégia de uso está muito bem determinado e delimitado ali um consenso bastante grande dentro do sítio digital, que é que ele seja de uso geral. O que a gente gostaria é que os nossos dados parassem de ser enviados para fora do Brasil. Bom, hoje a estimativa é 60%, né, dos nossos dados. Dito pelo ministro Fernando Haddad no dia que eles lançaram o Redata. Então, a estimativa é 60%. Bom, como investigador, aluno meu, cara, que eu oriento, já precisou utilizar. Então, a gente está fazendo uma pesquisa, às vezes está na crista da onda, coisas inéditas. A gente manda os nossos dados para fora. Número 1, serão utilizados ou poderão ser utilizados para treinar modelos em outro país, e nós não temos a soberania desses dados. Então, assim, a primeira coisa é tentar deixar os dados... Isso é a maior questão que a gente tem aqui. Embora, é importante dizer isso, não existe solução de curto prazo. A gente não vai resolver toda a questão da soberania de dados do Brasil de hoje para amanhã. Então, nós queremos que o supercomputador ele sirva ao país como um todo. Por que eu digo isso? Com quem que a gente discute muito? Com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do ministro vice-presidente Geraldo Alckmin, o pessoal da equipe do secretário Wallace, a Cristiane, Poliana, que são parceiras, a gente trabalha muito junto, a gente quer que esse supercomputador sirva ao Brasil, mas o Brasil como um todo, ao setor produtivo. Não é só investigação de universidade pública ou de centro de pesquisa. Isso que eu queria chegar, porque acho que a gente precisa mover o setor econômico. Né? Claro! E assim, a primeira questão é essa. A gente quer deixar de uma forma, inclusive é necessário fazer um ajuste de legislação que seja permitido e seja simples de utilizar. Porque se eu tenho uma startup e ela com cartão de crédito em 2 minutos consegue acessar uma Big Tech, se a gente tiver um processo, que tem que criar uma relação, que tem que fazer um documento, um memorando de entendimento, tudo isso, cara, a startup não vai fazer isso. E uma empresa médio porte também não vai fazer isso. A de grande talvez faça. Então tem que ser economicamente viável para se utilizar. E mais do que isso, ele tem que estar aberto para que qualquer pessoa que precise, seja para treinar, para fazer inferência, fazer fine tuning, o que for necessário, esse computador tem que estar à disposição da sociedade brasileira. E isso, o Santos Dumont hoje é um computador essencialmente de pesquisa, como vocês sabem. Então não é uma extensão do Santos Dumont para a mesma coisa. Nós precisamos que esse computador sirva à sociedade. E nós sabemos, a gente não sai do lugar. O setor produtivo tem que andar junto, inclusive essa relação do setor produtivo, academia e tudo mais, a gente tem que trabalhar para aproximar. A primeira pergunta foi sobre GPU. Sim, o foco desse computador vai ser IA. Né? Hoje não tem como eu dizer, né? Hoje a IA generativa, talvez a gente até entre nesse papo, né? A generativa tomou conta, embora a IA não seja só isso. Aliás, parênteses, eu como investigador nem é a área que eu gosto de pesquisar, tá? A IA generativa tomou conta, e para isso precisa de muito processamento. Embora a gente tenha visto modelos que tentam reduzir a quantidade de processamento, para usar menos, né? A gente quer ter um computador top que nos sirva por bastante tempo, que sabe-se lá quando a gente vai ter outros quase 2 bilhões, né? Para comprar o próximo. Mas a gente precisa estar com ele servindo a sociedade, e sim, o foco dele vai ser IA. Mas se me permite, Diogo e Elton, a ação 1 do PBIA é o supercomputador. A ação 2 são os CENAPADs, os Centros Nacionais de Pesquisa de Alto Desempenho. De processamento de alto desempenho, melhor dizendo. Nós também estamos propondo a montagem de 5 CENAPADs, um em cada região do Brasil, em que cada um desses CENAPADs, aí o valor é um pouco mais modesto, 25 milhões de reais para cada um. Modesto para você. Né? Eu como professor, né? 5 milhões de dólares, né? Mas você já consegue fazer sobretudo para investigação, você já consegue fazer um processo ali que você consiga trazer mais gente. E os CENAPADs, nós queremos que eles tenham um processo de uso muito parecido com esse grande supercomputador que a gente vai ter.
sistemas locais, né, regiões, você consegue, não precisa pegar o grande supercomputador que vai estar localizado em algum lugar do Brasil. Pode ser nesse cenário regional. Ali. Nesse cenário regional. Mas quando a gente pensa num supercomputador, a gente pensa em um equipamento que vai exigir uma certa capacidade energética, uma certa disponibilidade de água, acesso a ele também, ainda que ele possa ser acessado a remoto e tal. E quando a gente imagina quais são os tipos de pesquisa que vão ser submetidos a ele, os tipos de desenvolvimento de empresas, não vai ser qualquer coisa, vai exigir bastante disso. Ou seja, vai ter que ser posicionado esse supercomputador numa localidade que ofereça tudo isso. Sem me dar spoiler, que tipo de capacidade essa localidade vai ter? Só para aguçar os vizinhos de lugares que possam ter essas características. Bom, Elton, aí a gente tem que seguir o feijão com arroz, né? Esses computadores, esses supercomputadores, todos eles estão localizados e a gente tem que ter algumas coisas muito básicas. A primeira delas, condição de fornecimento de energia elétrica, é muita energia, né? Como vocês sabem. Precisa ser localizado num lugar que você provavelmente vai ter uma subestação dedicada a esse supercomputador. Tem que ter fornecimento de água, questões de resfriamento, embora hoje muitas tecnologias sejam circuitos fechados, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, essas são coisas básicas e que a gente tem muitos lugares no Brasil que poderiam abarcar isso. Obviamente, a gente tem uma grande vantagem, no nosso país, quase 90% da nossa matriz elétrica é renovável, né? Então, isso é uma grande vantagem para o país, inclusive do ponto de vista de soberania. Então, a gente depende muito pouco de combustível fóssil para gerar energia. Então, a gente quer colocar num lugar que esse lugar tem que ter essas condições. Obviamente que a gente vai ter que ter num espaço que a gente consiga ter um acesso a pessoas que vão ter que trabalhar, embora dentro do computador não sejam tantas pessoas, né? Mas no acesso remoto, da onde quer que essas pessoas estejam. E o básico é isso: água, energia, né? Algum lugar que a gente consiga trabalhar. Agora, o Brasil é muito grande, então não tenho nem spoiler para te dar, porque tem tantas possibilidades. Quantas estão na linha de visão? Rapaz, todo dia chega uma nova. O spoiler que eu vou te contar é que no começo do ano uma governadora, um governador de estado falou para a ministra que queria levar para lá. O estado. Mas não foi a primeira. Exato. Então, só para te dizer que, assim, toda hora aparece um candidato e, obviamente, que essa definição, como eu disse, ela vai ter uma questão que vai envolver muito a técnica, né? Então, sei lá, vamos colocar no final da Amazônia, lá onde não tem fornecimento de energia elétrica, não está ligado ao sistema elétrico, não faz sentido. Uhum. Né? Então, esse tipo de coisa vai ser levado em consideração. Uhum. Vocês estão pensando no tamanho desse computador, em se tratando, tendo em vista a capacidade energética dele, ou seja, na casa de megawatts, gigawatts, já tem ideia disso? Tá sendo estudado, porque isso, na verdade, tem uma pegadinha aí, né? Quando a gente vai fazer o edital, o que a gente pensa? A gente coloca assim, a gente tem esse tanto de dinheiro. Por quanto você, fornecedor, cara que quer disputar o edital, você consegue... O que você consegue nos entregar? A questão é mais assim, não é comprar o mais barato, é quanto de processamento você me entrega com esse limite de recurso que eu tenho. Entendeu? Então, sei lá, fornecedor A, te dou 2.000 GPUs. Contando GPU e periféricos e tudo que está envolvido. Fornecedor B, não, te dou 2.100 com essa mesma quantidade de recursos. Então, a escalabilidade vai muito nesse sentido, né? Mas não é nada que a gente não consiga fazer. Nosso sistema elétrico é absolutamente pujante. Isso aí a gente tem zero preocupação, né? Talvez precise fazer alguma obra de engenharia, puxar uma linha, alguma coisa, mas quanto a isso, não temos problema. Isso aqui tem, como eu disse, tem muitos candidatos viáveis para isso. A gente pode esperar para que 2026 a gente tenha uma infraestrutura um pouco melhor para o Brasil, assim, de infraestrutura para inteligência artificial. E pegando agora, né, nessa mesma perspectiva e subindo um pouco o nível, a gente falou de infraestrutura, pensando em plataformas e serviços. Tem perspectiva de pensar também num grande modelo de linguagem feito no Brasil ou adaptando modelos de código aberto? Sabe como é que está essa discussão hoje? Sim, sim. O ChatGPT brasileiro. Para quando vem o ChatGPT brasileiro? Essa pergunta é boa, hein? A grande questão é o seguinte, gente. Começar um pouquinho antes. Uhum. Quando a gente pensou o PBIA, nós estamos falando aí de começo de 24, certo? Final de 23, começo de 24. Naquele momento, fazia muito sentido que a corrida do mundo, dos países, fossem para competir com o ChatGPT. Bom,
Se você pega a estratégia brasileira de AEBIA, que foi feita em 2021, eu estava relendo a AEBIA recentemente e estava me lembrando de uma coisa. Ela dá muitas diretrizes, né? Falar, construir, fornecer, ajudar, auxiliar e tal. Então, ou seja, não é um plano, é uma estratégia. Então, ela tem isso. Quando você lê, eu tomei o cuidado de procurar os termos generativo e redes neurais. Não tem. Fala em machine learning, que é, né, uma casinha um pouco maior, e não fala em generativa. Por quê? Porque a partir do ChatGPT, tudo mudou. Né? Bom, eu pesquiso isso desde 2006, né? Quantos anos tem isso? Tá fazendo 20 agora, né? Quando eu entrei no mestrado. Tem 20 anos que a gente trabalha nessa frente e nunca a gente falou tanto de IA generativa e modelo de linguagem. A partir do ChatGPT meio que mudou tudo, né? Só que veja, na cena daquele período pós ChatGPT, as coisas bombando, todo mundo começando a correr com isso, fazia muito sentido a gente pensar que a grande corrida do Brasil no dia seguinte era construir um ChatGPT novo. De fato, a gente percebeu muito rapidamente, e quando eu digo a gente, não é governo, assim, a comunidade, né? O ecossistema de IA, sobretudo com a mudança do modelo de negócios muito puxada pelo Llama, né? Que percebeu que não estava conseguindo competir, vou abrir meus códigos. E vem a China e começa a fazer um monte de proposta de código aberto. Então, o nosso ecossistema, cara, isso eu tenho falado com muita gente aqui do ecossistema. Muita gente, né? Todo mundo tem dito, olha, não podemos parar a nossa vida para cuidar de criar só um ChatGPT. Até porque a gente precisa de várias coisas que andam em paralelo que a gente não se lembrava, ou que a gente vai percebendo com o decorrer do tempo. Nós ainda queremos desenvolver, entre aspas, o ChatGPT brasileiro? Sim. Mas numa pegada de não é só sentar e começar a programar. A gente precisa aproveitar essa oportunidade para criar capacidades e formar pessoas, né? Se a gente não olhar para isso, for só pegar códigos prontos, trazer para o Brasil, fazer fine tuning, agora o tal da RAG, seja como vocês quiserem, né? Isso tudo é coisas que já estão acontecendo. A gente está fazendo isso a todo momento. E eu gosto de dizer isso porque eu não tenho medo de errar. A gente já tem vários chatbots nacionais, que não necessariamente são modelos fundacionais, né? O que eu mais gosto, por óbvio, é o Soberania, do estado do Piauí, que foi desenvolvido. Ele é uma base que ele faz um merge entre o Qwen e o DeepSeek, né? A gente já visitou, já fomos em loco, conversamos com as equipes e tal. Cara, já tá para as pessoas usarem. Então já pode dizer, nós temos sim o modelo de linguagem brasileiro treinado. A gente tem um modelo agora, o Gaia, que foi feito pela equipe do professor Anderson, lá da UFG, lá em Goiás, lá uma das minhas terras, né? Lá em Goiás. Que é o avanço do Gema do Google, né? Exatamente. Eles treinaram com muitos dados brasileiros, né? Com muitos dados de português brasileiro e tal. Então, você tem alguns de empresas privadas. E aqui eu não tenho problema de falar, né? O Sabiá, o Amazônia. E já temos diversos outros, né? Que a gente já pode dizer, não, o Brasil possui diversos modelos de linguagem. Eu acho que a discussão aqui, né, Diogo, é a gente ter um modelo fundacional, que eventualmente fuja do transformer tradicional, que a gente possa otimizar códigos, que foi mais ou menos o que o DeepSeek... Mais ou menos não, foi exatamente o que o DeepSeek fez, né? Então a gente pode ter... O brasileiro é muito criativo, né? A gente pode ter ações criativas de criar um modelo que a gente não precise só pegar esses modelos que já estão prontos e a gente acaba fazendo o ajuste. Isso nos serve. Agora, e se amanhã, e aí falando de soberania, né? E se amanhã muda o modelo de negócios do mundo? Todo mundo resolve fechar. O que o Brasil faz? Não é isso? Ou a gente paga ou a gente tá fora. Então, como a geopolítica mundial anda um pouco estremecida por aí, né? O Diogo é professor de geopolítica de IA, sabe muito melhor do que qualquer um, né? Como essa questão está muito estremecida, a gente precisa aprender a fazer esse negócio. E aí não é spoiler. A gente está fazendo um projeto grande com o professor Fábio Cosma, aqui da USP. Aqui, tá ali no Butantã. Que é um projeto que faz junto com o Chile, né? Em que esse projeto é um modelo de linguagem desenvolvido binacionalmente, utilizando infraestrutura de lá e daqui, de modo que a gente consiga ter um modelo de linguagem treinado com mais dados do português brasileiro, né? E com mais dados dos nossos vizinhos. Então é isso. Esse é o foco daquilo que a gente quer. E esse vai ser o quê? Não é simplesmente pegar o modelo e começar a treinar. Não, é formar pessoas,
ter novas ideias. Então tem um grande quê de investigação aqui, de pesquisa. E não só de precisamos de um chat GPT amanhã, porque amanhã a gente... Não é isso. Né? Ainda não encontrei, dentre os grandes da área do Brasil, alguém que falasse, não, o Brasil tem que parar e virar a chavinha só para cuidar de um modelo fundacional. Até porque as coisas já estão acontecendo. Né? A gente parado, as coisas já estão acontecendo. O Ministério não está, mas já tem muita coisa rolando exatamente por conta disso. Uou.